gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um Conde OIC com profundidade e contexto com nós. Então, gente, nós estamos aqui, eu sou a Bruna, estamos com a minha amiga Elisa, a Maria Clara e o irmão Samuel também, pessoas especiais aqui conosco, e nós vamos aqui recapitular essa lição tão importante sobre manhã e tarde. Mas antes, vamos orar a Deus. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Mais uma recapitulação da lição, Senhor, tão importante sobre adoração, Pai. Então, pedimos a sua santa, boa presença, Senhor, para conosco e para aquelas pessoas que estão do outro lado da telinha, Senhor, para que elas possam ser tocadas pelo seu santo e bom Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. E é isso, gente. Vamos agora para a primeira pergunta, que diz assim: por que fazer o culto familiar e individual? E qual a mudança que isso traz na vida? Então, Bruninha, dentro dessa questão, acredito que fazer o nosso devocional pela manhã e pela noite, primeiramente, nos conecta com Deus, demonstra que a gente que a gente reconhece, né, a nossa necessidade de Deus na nossa vida em todos os momentos. Então, a gente tem, novamente, né, a gente volta para a questão da dependência que a gente conversou nas outras lições. Então, devocional é o momento que a gente mostra, não, Senhor, eu não consigo fazer o dia de hoje, não consigo existir se eu não estiver com o Senhor, ou se eu não tiver a certeza de que o Senhor estará comigo nesse dia. E o culto individual, ele é importante, então, para nos fortalecer com Cristo, para a gente também entregar os nossos anseios, nossos pesares, nossos sonhos para Deus, e em família, para que a gente possa estar em harmonia, né? Então, isso até me lembrou muito dos momentos que a gente passou dos 10 dias de oração, que a gente conversou no dia 5 sobre a importância da nossa saúde espiritual, e no dia seguinte a gente falou sobre a saúde da família. Então, por que foi nessa ordem? Porque, primeiro, eu preciso ter o meu vínculo com Deus, todos os membros da família precisam estar vinculados com Deus individualmente, e, posteriormente, a família em si precisa se consagrar a Deus. Então, é o momento realmente de você depositar a sua família para Deus, e é muito bonito também, porque tem até um trecho que a irmã White fala que os anjos de Deus estão presentes no lar em que a família está conectada, assim. Então, sabe, que privilégio poder fazer parte de algo assim, de estar numa família assim. Então, eu acredito que seria mais nesse sentido. A dependência individualmente e juntos, realmente estar no mesmo propósito e também poder entregar sua família para o Senhor, né? Acho que não tem coisa mais bonita do que isso, como fala na palavra de Deus em Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E começa tudo no momento do devocional, né? Nós vemos que Satanás ele tem feito muitas coisas e tem trabalhado de todas as formas para destruir o lar, né? Ele tem colocado relacionamentos que não são de acordo à vontade de Deus, conflitos, problemas, brigas, e a gente vê que nesse contexto, o culto familiar, ele ajuda a família a permanecer unida, firme em um propósito, ajudar a criar um ambiente de amor, harmonia, e também fortalece os vínculos e também, né, ajuda a criar seres, cidadãos que vão trabalhar em prol da sociedade, da igreja, que vão ter um relacionamento melhor com as pessoas. Então, a gente vê que o culto familiar ele é muito importante na formação do nosso caráter cristão. E em relação ao culto individual, ele nos ajuda a ter uma direção do caminho certo a seguir. Quanto mais a gente fortalece o nosso relacionamento com Deus, a gente se liga a Ele, também começa a entender a vontade dEle para nós e também nos ajuda a cumprir a nossa missão que Ele nos confiou aqui na Terra. É tanto a resposta da Elisa, né, quanto da Clara, eu acho que vem nos mostrando a importância da família, né, e sabemos que a família é um plano de Deus, né, é o ideal divino para a nossa existência aqui na Terra, e Satanás, né, o inimigo das almas, também sabe disso. Então, respondendo à pergunta da Bruninha, esse modelo, né, de cultos familiares, a gente pode perceber na Bíblia, né, então ali no ritual do santuário havia de manhã e tarde, né,
os sacrifícios e a nação inteira se consagrava a Deus, né? Então, com os nossos dias também, a gente tem a ideia do culto familiar, o culto matutino, o culto vespertino, a gente também tem a ideia do sacerdote, né, apresentando toda a família, né, aos pés de Deus, e nós vamos nos consagrar, não é? Em família, para que Deus possa habitar no nosso meio. Então, a importância é fortalecer o nosso laço, o nosso vínculo, né, entre a nossa família e principalmente o nosso laço com Deus, né? Então, assim, o pai, ele apresenta, né, a família a Deus de manhã e à tardinha, simbolizando a necessidade, né, das pessoas de terem Deus em todo momento, de se consagrarem por inteiro. Então, a importância vem na questão de consagração, consagração da família ao longo de todos os dias. E aí, no sábado, quando a família estiver no santuário de Deus para o adorar, ela já vai estar acostumada, porque ela fez isso ao longo da semana. Ela fortaleceu o laço, ela fortaleceu a adoração ao longo dos dias na sua casa. Então, essa é a importância também. Amém. Isso é muito importante mesmo, porque se o nosso lar não tiver com Deus, nós estamos em míngua, né? Vamos dizer assim, a gente está deixado para que o Satanás faça o que ele quiser, né? Se a gente não colocar o altar de Deus no nosso lar. E vamos para a segunda pergunta, então, que diz assim: como a preparação para adorar ao Senhor corretamente tem a ver com o sacrifício vivo e culto racional, como está escrito lá em Romanos 12, versículo 2. No Antigo Testamento, a gente vê que os sacrifícios eram oferecidos no altar, né? A pessoa ia lá, matava o cordeirinho e oferecia. Com a vinda de Cristo, nós vemos que isso não tem mais necessidade. A gente não precisa mais matar o cordeirinho, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, de acordo com o texto de Romanos, Deus, ele quer que nós ofereçamos a nossa vida a ele diariamente. Ele quer que nós nos entregamos completamente a ele, incluindo as nossas falhas, né, os nossos planos, nossos projetos. Ele quer que a gente viva de acordo à vontade dele, renuncie às coisas desse mundo e seja inconformado, né? Lá diz, não vos conformeis com este século. E a verdadeira adoração, ela não é apenas algo emocional, ela é algo racional, né? Ela vem de uma compreensão da vontade de Deus. No antigo Israel, quando ali era oferecido o cordeiro, os sacerdotes, eles examinavam, né, cuidadosamente aquela oferta. Ela não podia ter nenhum defeito. Da mesma forma, Deus que quer que a gente ofereça o nosso melhor a Ele. E eu também vejo acho muito interessante essa questão, porque no momento que a gente está no nosso devocional, da nossa entrega com Deus realmente, no nosso dia a dia, primeiro que a gente conhece melhor quem Deus é. E quando a gente entende quem Deus é, a gente entende o que Ele espera que nós façamos, e a gente entende que não é o que a gente quer, né? Que muitas vezes a nossa luta é de falar assim, não, mas eu quero adorar o Senhor desse jeito, porque é o jeito que eu gosto. E quando a gente está no secreto, a gente entende quem Deus é, e a gente vê as histórias da Bíblia, a gente estuda o Espírito de Profecia, a gente vê e percebe que não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer e merece ser adorado, né? E, do meu ponto de vista, isso tem tudo a ver com você se sacrificar também, porque você deixa de lado o que você gostaria que fosse e aceita o que Deus fala que é para ser. E não como uma forma tipo, não, se você... Não, eu acho que o que eu quero dizer não é que Deus faz isso de um jeito que é uma ordem que se você não fizesse, né? Não. É porque ele sabe que a forma que é pra gente adorar ele é a forma que realmente vai fazer bem para nós também, né? Deus não quer que você fique depois, enfim, das formas que você pode ficar adorando, de até doente você pode ficar, enfim, muitas coisas nesse sentido, né? Então, eu acredito que essa preparação que é feita, e até como o Samuel falou, né? Quando as crianças já são preparadas no caminho de Deus, de dia a dia, muitas vezes o comportamento delas na casa de Deus é diferente, né? Então, é toda uma questão que você vê que não é só um momento assim que você faz para cumprir seu checklist cristão, né? O devocional, ele não é só um checklist cristão, na verdade, ele é a essência do que é ser cristão. Então, e nesse momento nesse ser cristão, envolve sacrifícios, não só no aspecto até de adoração, né? Na verdade,
envolve, né? Porque tudo é adoração, mas não é só no portar na igreja, por exemplo. É em tudo. Porque aí nesse momento você fala assim, gente, eu preciso deixar isso. Mas aí você fala assim, não, calma. Deus está me mostrando que ele vai fazer essa obra em mim, porque se ele começou, ele vai terminar. Mas eu vou ter que entregar coisas assim. E nessa entrega de coisas assim, é o meu sacrifício. E eu me entrego por completo para Cristo. E quando essa questão de sacrifício, né, ela nos leva lá para Romanos, né, como está aí, Romanos 12, capítulo 12, verso 1, verso 2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos entregar, né, como uma oferta viva, como um sacrifício, né, sem mancha a Deus. Então, através da comunhão, quando nós nos entregamos de fato a Deus, nós estaremos acostumados, não é, a ouvir a voz do Senhor. Por que que lá na nação de Israel, no Antigo Testamento, havia, né, toda a consagração da nação, de manhãzinha e à tarde. Ali, segundo a serva do Senhor, era uma demonstração de que a nação inteira precisava se entregar, né, sem reservas a Deus, para que eles também fossem guardados, né, da tentação de seguir as práticas das nações ao redor, de seguir o próprio coração. Então, ali era para mostrar a dependência deles, né, para mostrar que somente Cristo poderia habitar no coração deles e eles serem transformados. Então, a mesma coisa conosco, nós devemos entregar nosso coração a Deus como uma oferta viva e Deus vai nos mostrar, não é, com essa comunhão, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável vontade do Senhor. Como a Elisa falou, em relação a tudo, na igreja, a música que nós vamos apresentar ao nosso Deus, a nossa alimentação, a nossa roupa, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de adoração a Deus. É isso que ele espera de nós. Consagração também. Amém. Isso me lembra muito os antigos cristãos, eles se entregavam tudo que eles tinham, né? Um exemplo, quando os cristãos foram morrer, eles morriam de formas drásticas. Mas você acha que se ele não tivesse adorado antes ao Senhor, não tivesse sacrificado na maneira de adoração e tudo mais, eles teriam feito aquilo que eles fizeram? Com certeza não. Então, é importante a gente também, nós fomos chamados a viver nos últimos dias. E assim diz o Senhor, deve ser o que tem que estar inculcado na nossa mente. E lembrando também de quando os discípulos estavam com Cristo, eles adoravam o Senhor, só que daí eles sentiram a falta quando Jesus subiu ao céu. Só que o que acontece? Eles tinham que continuar adorando o Senhor, mesmo que eles não tivessem de corpo e a alma presente. Na verdade, a alma já é o corpo, né? Falei errado, desculpa. E então, dessa maneira, eles adoravam o Senhor. E nós precisamos mais ainda dele, do Senhor. Porque nós somos falhos e a maneira como nós adoramos ele tem que ser de coração. É claro que nosso coração é enganoso, né? Mas a gente tem que ter um novo coração. E um novo coração requer novas atitudes, uma metanoia, literalmente, como foi a nossa lição do trimestre passado. Então, falando de consagração, vamos para a nossa dica de OIC, que está muito especial. Gente, a dica de OIC está muito especial. Esse livro, Caminho a Cristo, é um livro que foi o primeiro que eu comecei a ler, se não me engano, do Espírito de Profecia. E eu amo muito esse livro. E ele é muito especial para mim. E tá falando sobre a consagração. Gente, é muito especial. Esse devocional, esse livro é o pequenininho, assim, você lê rapidão ele, e é muito incrível. Depois da Bíblia vem ele. Então, outra dica também, gente, é vocês o devocional. Este Dia com Deus. Eu adquiri conhecimento sobre esse devocional em 2023 e eu acho muito especial ele, porque ele é espetacular. E ele tem cada dia do ano, assim, ele tem específico um tema. E é muito especial para a gente ler com a nossa família, para a gente ler individualmente e assim por diante. Então, tá lá no aplicativo aí, eu não sei falar muito bem, mas é esse daí mesmo. Então, vamos agora, depois dessa dica incrível, vamos agora para a terceira pergunta. O que os cultos prestados ao Senhor pela manhã e tarde simbolizam para o povo do Senhor, no passado e hoje? E o que isso nos mostra sobre a verdadeira educação?
A gente vê que, eu sempre falo isso, né, que Deus, estudando o santuário, Deus é muito pedagógico, né, ele gosta de colocar nos mínimos detalhes aquilo que é importante. E no ritual do Antigo Testamento tem tudo ali para os nossos dias, ele é explicando de uma forma tão detalhada, tão minuciosa. Se você for fazer o ano bíblico, você vai chegando na parte de Levíticos, Números, eu acho que mais Levíticos e Números, Êxodo também, Êxodo, Levítico e Números. E ali você vai ter uma série de instruções, né, que você vai ler, e parece que não acaba, porque tantas instruções que o Senhor nos concedeu, né? Porque ele é um Deus de detalhes e, ao meu entendimento, ele queria mostrar, né, a verdadeira educação para o povo de Israel e para nós também. Então tudo tinha um simbolismo, né? A consagração da nação de manhã e tarde, nós temos hoje um modelo para nós, né? Nós cristãos, o culto familiar, aqueles animaizinhos que eram sacrificados, né? Simbolizava o quê? O nosso Redentor que morreu em nosso lugar. E quando você ia, matava aquele animal, você estava colocando a sua dependência, né, num Salvador, porque pelos seus próprios méritos, né, nós não temos nada a oferecer ao nosso Deus. Ele vem mostrando isso, né, através de todos aqueles serviços. E também a consagração, não é? A nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. E de tardinha, o que acontecia, né? Nesse propósito havia o culto vespertino, né, da nação, que para nós também é entregarmos a nossa noite, agradecendo a Deus pelo cuidado ao longo do dia, e assim, né, sucessivamente, todos os dias, fazendo disso, né, o nosso principal centro, né, de adoração familiar. Porque na igreja é todo mundo junto, mas em casa, né, a gente deve seguir esse modelo, que na verdade vem ali desde o Antigo Testamento, né? Então, vale a pena a gente estudar e também colocar em prática no nosso dia a dia. Dentro dessa questão que o Samuel falou, é bem interessante realmente ver que Deus, ele não deixa ninguém, assim, desprevenido, por assim dizer, né? Ele sempre prepara o seu povo para o que a gente precisa. E a lição dessa semana, né, ela trouxe muito a comparação do povo de Israel e que teve a instrução, né, de ter dessas duas experiências diárias. E é muito legal que a lição fala o seguinte, ó, o propósito disso era que o povo de Israel nunca deveria achar que Deus daria sua presença, provisão e proteção de maneira automática. Eles tinham que buscar isso, né? Eles precisam do poder de Deus para protegê-los dos perigos externos e das tentações internas, como o desejo de seguir os valores e o comportamento das nações vizinhas. Então é muito interessante, porque isso traz a questão da gente ter uma vida de consagração, da gente permitir que Deus esteja conosco. Então, quando a gente entende isso, tá? O que naquela época tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver. Porque, da mesma forma, Deus ele não quer simplesmente que a gente peça para ele as coisas de forma automática. É muito legal no livro do Pavel Goya, Um Milagre Após o Outro, que tem a história dele, e o outro Recebereis Poder, ou eu acho que é, não, em Poder, enfim, é o primeiro livro e o segundo do Pavel Goya, que eu me atrapalhei do título, mas enfim, é muito bom, porque lá ele fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade da gente falar com Deus e pedir para ele de forma específica, não de forma genérica, não porque Deus não sabe o que você quer, mas é para que você tenha consciência que você precisa dele em todas as coisas. Então, isso é muito interessante. Além disso, ter também a entender que a gente não consegue todas as coisas sozinhos. Entender que se a gente, assim, não estiver com Deus, me lembrou muito do que fala em 1 Samuel, que o povo de Israel queria um novo rei, porque eles olhavam para as outras nações e queriam ser como aquelas outras nações. E será que a gente não tem esse mesmo perigo hoje? A gente tem sim esse perigo hoje. Fala assim, mas olha aqui, a gente não pode fazer igual a eles? Não que, né, a gente seja exclusivista, não estou falando nada disso. O que eu estou falando é no sentido de existem esses perigos também. A gente fala do povo de Israel, mas a gente é igual, né? Então, esse momento de consagração da manhã e da tarde, elas são um chamado de Deus para a gente hoje, para que a gente possa se consagrar a Ele. O processo de consagração é um processo de entrega, e tudo que envolve entrega dói. Mas a gente precisa entender que essas entregas que Deus pede de nós são para que a gente possa crescer e viver os propósitos dele para a nossa vida. E eu acho que a gente tem que manter muito em mente assim, você está disposto a deixar alguma coisa que você está passando, lógico, pelo poder de Deus, para que ele possa fazer a vontade dele na sua vida? Ou aquilo é tão importante para você que Deus não pode completar os propósitos e planos dele na sua vida? Isso serve para a nossa família também. Então, eu acredito que isso é muito importante, lógico. Quando a gente entende isso e a gente está disposto a isso, o Espírito de Deus vai tanto fazer a gente querer ter isso, mesmo que seja dolorido,
mas ele vai fazer com que a gente realize também para a glória dele. Eu acho que isso é o mais bonito e o mais importante. E quando a gente reconhece que a gente precisa de Deus e a gente pode estar com ele em todos os momentos do nosso dia, mesmo que sejam difíceis os nossos dias, a gente aí realmente entendeu o que Enoque vivia. E a gente vai ver que viver... Ai, desculpa. Assim como os mártires viveram, né? Tipo, para eles aceitarem o que eles passaram, não vai ser um sofrimento, porque a gente vai estar vivendo com Cristo todos os dias. E aí, quando a gente, como Paulo fala, né? Ele viver era Cristo e o morrer era lucro, a gente vai entender que isso realmente não é uma coisa daqueles tempos, mas pode ser uma realidade para a gente hoje como povo remanescente. Tem um texto de Ellen White que ela fala que a verdadeira educação consiste em incutir ideias que impressionem o espírito e o coração com o conhecimento de Deus. Através ali dos rituais do santuário, Deus queria mostrar para o povo de Israel que eles eram, né, completamente dependentes de Deus. Deus queria mostrar para eles a necessidade que eles tinham da expiação de seus pecados e também a importância do relacionamento com Deus. E hoje, os momentos com Deus, eles nos ajudam a começar e terminar o dia com a certeza de que Deus está conosco, não importa a situação, o problema que a gente tenha, e que nós podemos buscar a sua orientação em todos os momentos. Interessante que a verdadeira educação, ela vai além do conhecimento acadêmico, e Deus quer mostrar isso para a gente através dos cultos que a gente presta a Ele. E porque não importa o quanto a gente conheça, o conhecimento acadêmico que a gente tenha, nós só seremos realmente felizes se nós tivermos o conhecimento de Deus, se nós conhecermos a Deus verdadeiramente e quem Ele é e a sua vontade para nós. Então, gente, muito obrigado, meus amigos, por darem as suas respostas muito especiais. E antes da gente finalizar, eu queria ressaltar sobre a verdadeira educação. A gente precisa muito dela nos últimos dias. Por quê? Porque como a gente vai ser considerado verdadeiros filhos de Deus? Quando a gente faz a vontade do nosso Pai. E se a verdadeira educação tem a ver com isso, que são ordenanças, educação para que a gente tenha uma vida plena, uma vida conforme a vontade de Deus, como lá em Romanos fala, né? Para a gente não se conformar com este mundo e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa tem a ver, a verdadeira educação, para nos ensinar, para nos educar, para que o homem seja apto para toda boa obra. Então, um caminho é só Cristo. E eu queria mostrar aqui meu livro favorito, não sei se está aparecendo aí, gente, Caminho a Cristo. É um livro muito especial, ele é bem fininho, sabe? Eu acho que esse aqui é assim mesmo, mas tudo bem. Fininho. Então, é muito rápido de se ler, e é o conselho que eu dou para você ler, o privilégio de falar com Deus. Tem vários capítulos aqui sobre consagração, sobre como você chegar a Deus. Somente Ele pode nos salvar. E Ele mostra como a gente deve adorar ao Pai eterno. Então, te aconselho a ler esse livro, a buscar viver a verdadeira educação e ser fiel ao Senhor até que Ele venha. E ser o verdadeiro remanescente do Senhor. Aquele que tem uma identidade e tem uma missão a ser pregado. Amém? Então, meus queridos, para finalizarmos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós já encerramos, Senhor, aqui. E obrigado também por aquelas pessoas que ficaram até aqui, Senhor. Que de alguma forma, Senhor, o Senhor possa tocar o coração delas, que elas também possam compartilhar, Senhor, com as pessoas que amam, com seus inimigos também, Senhor, para que eles possam virar seus amigos. Nos ajude, Pai querido, a vivermos o que o Senhor quer para nós, nos entregarmos de manhã e à tarde, e ser como Daniel, Senhor, 3 vezes ao dia e como Jesus, constantemente. Então, Senhor Deus, nos ajuda, que possamos ser fiéis a Ti, leais, e quando o Senhor voltar, nós possamos estar contigo, para nunca mais nos separarmos. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém.